Boa noite, amigo caminhoneiro. Está começando mais um programa do Transportador para quem abastece o país. E hoje temos a honra de entrevistar Jânio Loyola de Oliveira, diretor de atendimento ao cidadão do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, DETRAN. Seja bem-vindo, Jânio. Obrigado pela sua presença aqui. O Jânio ingressou no serviço público em 2010, como especialista em políticas públicas do governo do Estado de São Paulo. Em 2011, integrou a equipe de transição do DETRAN. Foi quando o DETRAN saiu da pasta de segurança pública e foi para a pasta de gestão. Em 2012, ele coordenou o canal de atendimento ao cidadão, Fale com o DETRAN São Paulo. Sua formação é em administração pela Universidade de São Paulo, a USP, e ele é pós-graduado lá do Censo em gestão estratégica do orçamento público. Seja bem-vindo ao programa, Jânio. Jânio, o DETRAN, Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, que existe há mais de 80 anos, passou por um processo de reestruturação, de 2011 a 2015. Como foi essa transição e o que melhorou no modelo de gestão e fez com que você chegasse até aqui? Olha, Cláudio, foram muitas mudanças. Basicamente, o governador, na época, apresentou a seguinte demanda: olha, a gente precisa devolver policiais à Secretaria de Segurança Pública e precisa criar um padrão de atendimento semelhante ao poupa-tempo, no sentido de agilidade, de facilidade para a população. Então, teve uma série de mudanças. Um lado muito positivo é que a gente sempre teve um apoio muito significativo da própria Secretaria de Segurança Pública. Então, essa conversa com as equipes, claro que vira e mexe tinha alguma discordância, mas de forma geral ela andou de forma... Que ninguém quer perder, né? Bem, sim, e também se cuidava do DETRAN dentro da segurança pública há muitos anos. Então, era uma equipe totalmente nova, uma equipe que ia aprender e aprendeu muita coisa com a segurança pública, e acabou que com o tempo a gente foi conseguindo começar a andar com as próprias pernas. Algumas mudanças muito significativas de lá para cá foi, por exemplo, a própria criação da diretoria de atendimento. Em 2013, quando o DETRAN saiu da administração direta e foi para a autarquia, foi um momento em que se criou a diretoria de atendimento. Até então não existia. Então é até simbólico essa preocupação com o atendimento. Foi inclusive criada uma diretoria nesse período de reestruturação. Os serviços eletrônicos, também uma pauta que vem crescendo muito ao longo dos anos, uma demanda que a gente não sabe nem direito qual que é o limite, porque cada vez cresce e a gente acha que chegou no limite, quando passa um mês se surpreende com um dado sempre maior. Como nós estávamos falando aqui há pouco, o DETRAN tem uma gama de serviços, né? Tem muita coisa. A grande maioria das pessoas acham que o DETRAN emite licenciamento e renova a carteira. Esses são os dois principais serviços do DETRAN em volume, mas há uma série de outros serviços com demandas menores, mas em números absolutos ainda assim muito significativas, e que acaba uma vez ou outra pessoa no decorrer da vida, ou ela vai precisar, ou um amigo, um pai, um marido, um parente, ou ela própria vai precisar do DETRAN. Então, as mudanças foram muito grandes. Se puder elencar algumas, ou a principal, eu digo o acesso à informação. As pessoas hoje conseguem, eu quero renovar minha carteira. Antigamente, a gente falava que você tinha não um único DETRAN, você tinha vários DETRANs. Porque você ia, por exemplo, aqui na capital eram umas regras, e você ia em Santo André, aqui na Grande São Paulo, as regras já mudavam um pouco. E isso fazia com que você, às vezes, tivesse que ir 2, 3 vezes só para saber como era feito o serviço. Jânio, mas isso é simples. Sim, é relativamente simples. E ainda bem que hoje está mais simples, né? Porque, vamos, segunda via da CNH. Coisa teoricamente mais simples que se tem. Eu vou lá, tiro uma via porque eu perdi, porque ela foi roubada, foi furtada. Nós tínhamos... a minha foto já não condiz mais comigo, né? Então aí precisa... Eu tinha 18 anos... Estou com 50 e está lá a minha foto. Então aí você nem renovar, nem segunda via vai conseguir, vai precisar renovar a carteira, né? Então as pessoas, por exemplo, eu vou tirar uma segunda via. O que eu preciso? Eu preciso de uma cópia de um documento de identificação. Começa a complicar. Que documento de identificação que eu aceito? Então, por exemplo, quando a gente não tinha
a sede atuando de forma mais forte para padronizar os serviços e fazer com que todos os serviços fossem feitos exigindo as mesmas coisas para toda a população. Aqui em São Paulo, capital, ou em Araçatuba, Exato. com Presidente Prudente. Nesse ponto foi onde começou a entrar mais fortemente esse novo modelo, que é fazer o básico. Olha, o cidadão quer saber como faz para tirar uma segunda via, não importa a unidade, já que é um órgão estadual, não é um órgão local, em que cada local faz sua regra, não, um órgão estadual que presta o serviço localmente. Então essas regras teriam que ser definidas e muito bem divulgadas e esclarecidas para toda a população. Então é onde entra o portal do Detran, que você pode acessar de qualquer lugar, entre os aplicativos, o Disque Detran. Internet, né? Sim, a internet ajudou demais. No início, inclusive, praticamente toda a entrevista do governador, secretário e o diretor do Detran basicamente enfatizavam: está com dúvida, não sabe como fazer o serviço, acesse o portal do Detran, detran.sp.gov.br, porque a coisa mais básica era a informação de fazer os serviços básicos. Então, só para exemplificar, segunda via de CNH. Eu tinha unidade que aceitava, por exemplo, você vai renovar a sua CNH vencida. Aí outro falava: não, eu quero sua CNH vencida, mas eu quero a original e uma cópia simples. A outra, eu quero original e cópia autenticada. Outra, não, basta uma cópia simples. O outro, não, basta uma cópia autenticada. O outro, não, basta o original. O outro, não aceito CNH, eu quero o seu RG. Então, assim, veja, um único documento, se você não tiver estabelecido exatamente o que a população precisa, ela vai numa unidade, não é assim, aí ela volta para casa, refaz o documento, e às vezes eu tinha algumas situações, por mais estranho que fosse, é que eu falava com o funcionário X, era uma regra, quando eu chegava no Y, era outra. Então, a internet foi essencial nisso, e ainda é hoje. Tanto que a gente tem 99,9% de tudo que o Detran faz está na internet, as informações estão lá, mas sempre quando tem alguma divergência entre o que o cidadão leu e o que ele recebeu na unidade, a gente atua. Então, ou o cidadão, de repente, leu e interpretou alguma coisa diferente do que a gente imaginava que ele ia interpretar, que é possível. E a gente vai e tenta bolar um outro texto, fazer um esclarecimento, pôr algum exemplo, algumas vezes foto, imagem, para mostrar o documento que a gente está pedindo, ou a unidade fez alguma coisa errada. Então, a unidade também, muitas vezes, pode e erra. Então, é aí onde tem os canais de atendimento à população, qualquer forma. Entrou na ouvidoria, entrou no Disque Detran, entrou no portal, reclamou, que é o que a gente chama Fale com o Detran, a gente faz o trabalho diário de tentar sempre azeitar essas informações para evitar, principalmente, que a população tenha que ir a alguma unidade, porque o serviço eletrônico é para evitar que ela vá, mas quando ela vá, precise ir a uma unidade, ela vá com todas as informações, com tudo que ela precisa fazer o serviço, para evitar esse idas e vindas. Então, por mais simples que seja, essa é uma mudança grande. E aí, a partir desse momento, você tem todas as unidades fazendo os serviços, seguindo as mesmas regras, aí você consegue ir cada vez mais para a internet, cada vez mais para aplicativo, cada vez mais central telefônica, evitando num segundo momento que você tenha que ir até a unidade. Então, o primeiro momento foi esse. Vamos padronizar, fazer regras comuns, entendimentos comuns. Segundo momento, o que dá para a gente agora evitar que a pessoa tenha que ir até uma unidade fisicamente? Aonde entra e a gente continua trabalhando nos serviços eletrônicos. Ô Jânio, isso também teve como principal foco a ponta. Sim, sempre. O atendimento. A gente tem grandes estruturas, a diretoria de habilitação, diretoria de veículos, a diretoria de fiscalização. Veja, quando foi criada a autarquia, o atendimento entrou para quê? Para mexer com todo esse pessoal, para conversar com todas essas áreas. Porque muitas vezes, aquela questão de documentação, para a diretoria de habilitação, por exemplo, bastaria o RG. Mas para de veículo, ele precisaria do RG, mas tinha que ser obrigatoriamente original. E para fiscalização, de repente, poderia ser uma cópia simples. Atendimento veio para fazer com que todo mundo se conversasse e seguissem as mesmas regras. Se não dá para fazer com que todos os serviços exijam exatamente as mesmas coisas, mas fazer com que eles sejam o mais próximo possível. Para o cidadão não ficar doido cada hora achar que é uma coisa diferente. É verdade que você fala bem, mas você falando, a impressão que dá é que tudo foi muito fácil, tudo porque pegou aqui, fez ali e tal, não sei o quê, mas a questão é que isso tudo com o carro andando. Sim, né? Sem poder fechar, você tinha sem que poder ter falado que o carro estava andando, porque dados do Detran apontaram que a frota de veículos no estado de São Paulo triplicou em menos de 20 anos.
de 1998 a 2015, que são os dados que nós temos aqui. O que isso representa para o Detran e de que forma vocês trabalharam esses dados no quesito atendimento ao cidadão? Esses números, assim, sempre nos assustam, até hoje. Quando eu vejo, eu falo, meu Deus, quanta gente, né? Quanto serviço. Para você ter uma ideia de números, todos os meses o Detran de São Paulo emite entre 400 até 500 mil de CNHs por mês. Eu lembro que eu também gosto de alguns números. 400 mil? 1000 CNHs. CNHs. Aí primeira habilitação, segunda via, renovação, transferência, adição, juntando todos os tipos, né, que a gente pode ter de serviço, esse bolo representa até 500 mil de documentos, só de CNH por mês. Então nós estamos falando em torno de 6 milhões de CNHs por ano. Licenciamento, nós temos só no eletrônico, em janeiro, 2 milhões de documentos emitidos em um mês. Alguns números, eu lembro que a gente chegou a comparar, a unidade armênia aqui da capital emite praticamente o que alguns estados emitem, o estado inteiro. A gente tem uma unidade que emite basicamente a mesma coisa que a grande maioria dos estados. O que a gente produz de documentos em um mês, em muitos estados não produzem durante um ano inteiro. Então esses números são muito grandes, mas também a gente tem a mesma proporção em questão de unidades. O Detran de São Paulo tem disparado a maior quantidade de unidades também espalhadas pelo estado. São quantas? A gente tem 336 Ciretrans, que são unidades vamos dizer assim, tipo completo, que você pode fazer todos os serviços. Você tem 309 seções, que normalmente são cidades menores, que fazem os serviços de veículo, além dos postos avançados e os postos do poupa-tempo. Então, só aqui na capital nós temos 10 unidades. Você pode renovar sua carteira na Armênia, Aricanduva, Interlagos, Marechal Deodoro, Shopping Raposo. Você ainda tem Poupa-Tempo Sé, Itaquera, Cidade do Mar, Santo Amaro e Lapa. São 10 opções só aqui na capital. E aí, com esses números, e de novo, cada vez crescendo, e não tem perspectiva nenhuma desses números pararem de crescer, mais uma vez, serviço eletrônico, mais uma vez, tentar simplificar ao máximo. Um exemplo, eu acho muito bom disso, era comunicação de venda. Imagine que você vendeu o veículo... Comunicação de venda. O que é esse serviço? Esse é um assunto que eu ia entrar com você daqui a pouco, mas continua. Eu acho que ele vale a pena esse exemplo, que é, quando nós entramos, você basicamente é o quê? Olha, eu vendi o carro para o Jânio. Então, basicamente, você vai falar para o Detran dizendo, Detran, olha, esse carro, a responsabilidade não é mais minha, é do Jânio. É isso. O que você tinha que fazer? Nós tínhamos que ir até um cartório, assinar o documento de compra e venda, autenticar, e você que estava vendendo o carro, depois tinha que ir ao Detran, apresentar essa documentação, o Detran fazer lá, entrar com esses dados no sistema. Isso fazia com que você tinha muito mais trabalho, você perdia muito mais tempo e o Detran tinha muito mais trabalho e a quantidade de pessoas que faziam isso era muito baixa, comparando o que nós temos hoje. Qual que é o problema? Deixa para lá, depois eu faço isso. Só que aí eu comprei esse carro, não posso ir hoje. Vou viajar com esse carro, já comprei, está pago, aí vou para o Rio de Janeiro. Aí tomo 5 multas. Sim. Não vem nenhuma para mim, vai todas para você. E você está citando casos mais simples, né? E que dá muito problema, porque de repente você pode perder a carteira por causa disso. O carro foi utilizado num crime... Que é pior ainda. Então, é algo que assim, você fala, nossa, é muito simples, inclusive o serviço para o Detran era e continua sendo de graça. Mas ainda assim era trabalhoso, as pessoas irem 2 vezes, às vezes não pode ir no mesmo dia. No resumo da história, hoje, você tem a mesma situação, ou seja, vendeu o carro, nós vamos no cartório, reconhecemos firmas. E aí, numa parceria com a Secretaria da Fazenda e os cartórios, o cartório, ele envia esses dados direto para o Estado. Então, você não precisa mais se deslocar fisicamente até o Detran para fazer essa informação. Hoje, então, quando você vai no cartório, nós dois formos no cartório, em no máximo 48 horas, o Detran já tem essas informações em sistema, dizendo que ontem ou há 2 dias atrás, nós fomos lá e a partir da data que você compareceu lá no cartório, a responsabilidade não mais sua é do Jânio. O que acontece? Eu não lembro os números exatos desse serviço de cabeça, mas eles multiplicaram por 10 pelo menos. Então a quantidade de comunicações de vendas feitas hoje facilitou demais. É 10 vezes maior do que alguns períodos que nós tínhamos no passado. E isso não só impacta em menos atendimento que eu vou ter que fazer nas unidades, menos pessoas tendo que se deslocar, mas também menos pessoas com problema depois na suspensão da carteira. Sim. Porque às vezes a pessoa está com 15 pontos. Vocês, né? Exato, então ajuda todo mundo, é efeito cascata. Então eu estou com 15 pontos, de repente eu
comprei seu carro, tomei 2 multas de 3, vai para 21. Se não fizer indicação de condutor, se não tiver feito a comunicação de venda, os pontos vão para você. O Detran vai chegar, opa, atingiu 21 pontos, suspensão da carteira. E aí você depois vai ter que entrar com uma defesa, vai recorrer no Detran explicando que você vendeu o carro ao Jânio há 2 meses atrás. E eu, Jânio, é que não fiz a transferência para o meu nome. Então, assim, é um exemplo do que, como era feito antes e como é feito hoje. Hoje você vai no cartório, o próprio cartório informa o Detran e isso faz com que você não seja mais responsável, inclusive não tenha depois problemas com suspensão e cassação de CNH. Jânio, 1 minuto. Vamos para um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Ah, qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando Jânio Loyola de Oliveira, que é diretor de atendimento ao cidadão do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, Detran. Ô Jânio, eu não sei se você vai saber responder quando você entrou nessa questão da comunicação de compra e venda. Existe o contrato de comodato entre os caminhoneiros, né? E isso acabou sendo mais, digamos assim, mais exigido em virtude da reformulação do RNTRC, né, que reconheceu aí através da lei do caminhoneiro que há o caminhoneiro proprietário e 2 caminhoneiros auxiliares, que eles chamam de TAC, Transportador Autônomo de Carga Auxiliares, né? Mas uma coisa que ocorre muito é que, por exemplo, o caminhoneiro, ele tinha o caminhão dele e mais 2 caminhões e ele subcontratava ali os motoristas para os caminhões, né? Num dado momento ele falou, não me interessa mais, eu não consigo vender também, porque o mercado não está tão bom, mas aquele caminhoneiro que trabalhava para ele fala assim, olha, eu tenho interesse em locar o seu caminhão, né? Só como não pode fazer um contrato de locação, por uma série de razões, ele fazia o contrato de comodato, né? Você conhece. Muitos caminhoneiros tiveram muitos problemas recentemente, num passado aí recente, 1 ano e meio, 2 anos, né? E o Detran reconhecer esses contratos de comodato. Isso mudou, não mudou? Qual é a maior dificuldade? Qual é o cerne dessa questão que o Detran vê com algumas ressalvas ou com cuidados? Olha, esse assunto especificamente, se a gente trouxer lá para a questão de suspensão e cassação de CNH... Esse é um dos motivos. O outro motivo é sobre a questão da empregabilidade, do vínculo empregatício, né? E depois até porque se o caminhão está sob a minha responsabilidade, eu não sou um TAC auxiliar, eu sou o TAC proprietário, né? Então muda a minha conceituação lá na NTT, que obviamente muda quando eu for adquirir uma carga, né? Então eu posso fechar um contrato com uma transportadora para transportar aquele produto sem a necessidade do proprietário assinar e estar presente nesse processo todo, entendeu? O que eu recebo mais de dúvidas é basicamente assim, olha, eu sou proprietário desse caminhão, porém não era eu que estava dirigindo. Sim. O mais básico que a gente recebe é esse, no dia a dia, que é a famosa indicação de condutor. Hoje o que a gente conseguiu avançar, que é inclusive um serviço no aplicativo, é você fazer sem, de novo, precisar ir ao Detran. Então, imagine que você emprestou o carro para mim, ou numa dessas situações o carro está no seu nome, mas é eu que estava dirigindo. Se o Detran te multou, você tira uma selfie sua, eu tiro uma selfie minha, e o que acontece? O nosso sistema, a gente vai levar para o servidor do Detran essas 2 fotos que nós podemos tirar em 5 minutos e vai comparar direto com a sua habilitação, aquela foto que você comentou que você tirou lá no Detran e a foto que eu, Jânio, tirei no Detran. Então isso é mais uma das coisas para tentar
agilizar o processo e evitar, de novo, que o caminhoneiro ou qualquer motorista de informações, de dados, que acaba afetando principalmente quando a pessoa está com nenhum ponto, toma 5, 7 pontos, normalmente ela não se preocupa. Agora, quando a pessoa chega e vai atrás do Detran, é porque ela já está ali perto de atingir os 20 pontos e aí tem um problema muito maior. Então, essa parte de uma coisa muito comum que às vezes as pessoas colocam é, eu quero pôr um carro, um caminhão, no nome dos meus filhos. E quer pôr, por exemplo, no nome dos 2 filhos. Hoje, formalmente, não se consegue fazer isso. Tanto que no cadastro do veículo, você tem um campo de CPF ou CNPJ. Mas não existe, que é uma dúvida muito comum, as pessoas colocarem, não, mas eu tenho 2 filhos, não quero pôr no nome deles. Pro Detran, isso não dá. Outro problema que a gente tem hoje, e que ainda não foi resolvido, que é a legislação federal, é a questão do nome social. Então, algumas pessoas podem hoje, por direito, lei federal, no documento dele, ele ter também o que a gente chama de nome social, que afeta, de novo, o cadastro, porque tudo isso, a base do Detran inteiro é o cadastro, tanto de habilitação quanto de veículo. Mas é outra coisa que não adianta o Detran de São Paulo ir lá e falar assim, olha, agora eu tenho, por exemplo, um motorista proprietário e um motorista responsável. Não, até hoje, porque todos esses layouts são definidos Brasília, governo federal. Por isso que você tem a padronização, Denatran, que a sua CNH em São Paulo ou no Ceará, os dados você pode observar que são sempre os mesmos. O padrão é sempre o mesmo. Licenciamento, a mesma coisa. O DUT, o que às vezes a gente muda o nome, né? Aqui não é tão comum chamar de DUT, mas já em muitos estados chama DUT. Aqui chama recibo de compra e venda. Às vezes a gente chama de CRV, né? Acaba mudando, mas você pode ver que o documento, o layout é tudo igual. Então é uma dúvida comum que também tem a parte da legislação que diz, olha, agora você vai comprar um carro e esse carro já tem que sair com um motorista responsável. Então, se eu compro o carro, mas eu não sou motorista, eu tenho que, por obrigação, já indicar quem vai ser o motorista, vamos dizer, padrão desse carro. Até hoje, Detran de São Paulo, a gente não consegue inserir esses dados nem de nome social, nem de um segundo proprietário, um segundo motorista, ou do motorista principal, o responsável, que não é o proprietário, por questão principalmente de regras do Denatran. Então é regra federal e que até agora a gente não consegue, São Paulo, e nem podemos tomar a iniciativa e falar assim, olha, eu vou incluir mais um campo no seu documento. Porque todas as regras são federais. Aí para o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que muitas vezes um estado conseguiria fazer alguma coisa mais rápida do que o outro e acaba não conseguindo, mas tem a vantagem que você tem o mesmo padrão no Brasil inteiro, para evitar que você tenha uma regra aqui em São Paulo, outra no Rio e outra no Espírito Santo. Que é o que acontecia com os Detrans antes. Sim, a gente tinha, quando não tinha carteira com foto, chamada PGU, que eu cheguei inclusive a ter também a PGU, você tinha muito problema porque basicamente você tinha um controle estadual daquela numeração. Quando a carteira é um novo modelo, que é o modelo com foto já, mais moderno e regra para o Brasil inteiro, o que acontece? Um sistema federal entrou e toda vez que o Estado de São Paulo vai emitir uma CNH, a gente via sistema para emitir aquele 500 mil de CNHs, eu não consigo emitir nenhum documento se Brasília não autorizar. Então hoje, eu vou emitir uma segunda via de CNH, vou lá no sistema de Brasília, Brasília verifica uma série de informações e, por exemplo, se o número da minha PGU fosse o mesmo número de uma PGU de Minas Gerais, simplesmente não é autorizado. Aí o Denatran vai falar, olha, esse número de documento já existe em outro estado. Então, ou você fez errado ou Minas fez errado. E aí tem que parar e analisar caso a caso para entender se eu tenho que mudar o número desse documento aqui de São Paulo ou o número do documento de Minas. Mas hoje isso não acontece mais porque já está no sistema nacional. Jane, você pode nos falar sobre os serviços que são oferecidos para a população e que podem ser acessados via aplicativo e site do Detran? Ou seja, o que eu posso resolver sem ter que me deslocar? O que o caminhoneiro, por exemplo, pode resolver de dentro da boleia dele? Eu sempre brinco com o pessoal da minha equipe que eu falo que a gente tem 2 objetivos, que é óbvio que nunca vai ser alcançado. O primeiro é que a gente abra, né, entre aspas, o site, fique um mês com ele no ar, muitos acessem e não tenha nenhuma reclamação para responder. É óbvio que é o momento ideal, mas a gente nunca vai atingir isso pelo volume que é muito grande. Mas é para mostrar que assim, a gente quer fazer com que as pessoas entendam cada vez mais, sem precisar inclusive de terceiros, de ajuda de ninguém. Então se ela entrar, ela quiser fazer o serviço, ela vai conseguir fazer. E a outra linha é,
tudo que eu tenho aqui nas unidades eu tenho no eletrônico. Do eletrônico, que muita gente não sabe, por exemplo, como a gente citou atrás, a comunicação de venda. Você não precisa mais ir ao Detran para fazer isso. Então, você foi no cartório, os dois assinaram, reconheceram firma, o cartório mesmo vai mandar para o Detran e você pode acompanhar isso pelo site do Detran. Então, assim, vendi o carro há uma semana atrás, deixa eu ver se o Detran realmente recebeu essa informação, se não teve nenhum problema. Você entra no portal, serviços eletrônicos, tem lá o acompanhamento da comunicação de venda. Você vai ter esses dados. Licenciamento. A gente citou em janeiro 2 milhões de documentos. No ano inteiro são mais de 6 milhões de licenciamentos emitidos. Aqui, aí curiosidade, na capital, a maioria dos licenciamentos já são emitidos e enviados via correio. Então, mais de 50% da população da capital, no estado inteiro, esse número gira em torno de 48%, as pessoas já não vão mais ao Detran para pedir o documento. Qual é a diferença básica? Quando você pede um licenciamento para receber numa unidade, você tem que ir na unidade pedir esse documento e depois você volta para ir retirar. Se você não quer ir na unidade e receber na sua casa, você vai ao banco, à rede bancária, e você tem a opção de solicitar o documento via correio. Hoje a diferença é de R$11. Esses R$11, inclusive, é o mesmo desde 2010. Nada, absolutamente nada que eu conheça, desde 2010 é o mesmo preço. Nem os serviços, as taxas do governo, que são reajustados todos os anos. Esse valor, ele também é mais um símbolo de mostrar o quê? A gente quer que você resolva tudo sem precisar ir ao Detran. Tanto que foram feitas uma série de mudanças, uma série de melhorias para poder manter esses R$11. Porque o serviço aqui para você receber em casa se usa correio. E o correio, todos os anos, tem reajuste de preço. Sim. Mas todos os anos a gente tenta ir mexendo, tenta ir mudando, tenta ir melhorando para manter. E desde 2010, estamos em 2018, 8 anos esse valor está congelado, é os R$11. Então, licenciamento você pode pedir hoje, sem precisar ir em uma unidade do Detran. Segunda via de CNH, você pode pedir pelo portal do Detran ou pelo aplicativo, fazer o pagamento na rede bancária e também não precisar mais ir ao Detran. Carteira internacional, para quem vai dirigir em alguns países fora do Brasil, você também pode pedir sem precisar ir ao Detran. A CNH, que a gente chama definitiva. Hoje, o permissionário, a pessoa que vai tirar a primeira habilitação, ela fica com 1 ano. Se ela não cometeu lá uma série de penalidades, ela tem um direito que a gente chama de CNH definitiva. Ela também recebe hoje uma cartinha do Detran, quando está próximo do vencimento, orientando, caso a pessoa queira, ela fazer o pagamento na rede bancária com os R$11 e ela também recebe sem sair de casa. Pesquisa de débito e restrições. A gente colocou uma recente, que essa é bem interessante, que a gente está começando a divulgar e as pessoas estão começando a conhecer, que é o laudo de vistoria. Então, hoje, até agora, você entrava no portal do Detran, placa e Renavan. Nós estamos negociando a compra de um veículo com a placa e Renavan, tanto você comprando o meu carro, eu comprando o seu, eu conseguiria ver ali se tem uma restrição judicial, algum débito, alguma comunicação pendente, alguma restrição administrativa. Agora a gente acrescentou o laudo de vistoria. Ou seja, se o carro que eu estou te vendendo passou por alguma vistoria recente aqui em São Paulo, pela uma empresa credenciada, que a gente chama de ECV, que é a empresa credenciada para fazer vistoria, você vai conseguir ver as fotos que a empresa de vistoria tirou e mandou para o Detran. O que significa? Mais informação para você decidir a compra do seu veículo. Sim. Então, é mais uma pessoa, mais uma forma de a gente utilizar aqueles dados, não só internamente pelo Detran, mas fazer com que a população tenha mais dados para comprar um carro, um caminhão, um ônibus, que normalmente não, sempre para a gente é um valor significativo que você está investindo. Se o carro fez 3 vistorias, você vai ver os 3 laudos. Vai ver, inclusive, se foi reprovado alguma vez. Se aquele veículo foi reprovado, qual foi o motivo? E a última vistoria, você tem a aprovação, tem a data que foi feita, a empresa que foi feita, se tem alguma observação que ela não foi aprovada por quê, inclusive as fotos do carro e também, algumas vezes até hoje adulterado, infelizmente, a questão de quilometragem. Então hoje você tem um carro com 3 vistorias, eu vou ter o primeiro fez com 10 mil, o segundo com 15 mil, o terceiro com 20 mil. Se eu estou numa feira de carro comprando um veículo, um caminhão, um ônibus e vejo que aquele carro está com uma quilometragem abaixo da última vistoria, naturalmente ali você está vendo que você tem um caso de fraude ou um erro que não é muito provável de acontecer nessas situações. Então esse é um serviço bem recente e que a população inteira, os caminhoneiros, podem passar a acessar. Isso pelo portal do Detran. Você tem a comunicação de venda que a gente acompanha, faz pelo cartório, pesquisas. Muita gente, inclusive para conseguir emprego, algumas empresas transportadoras exigiam que você provasse que você não tem nenhuma multa no seu prontuário.
No ano passado, nós emitimos em torno de 1 milhão de documentos, mais ou menos a metade já foi pela internet. Então, antes você tinha que se deslocar para ter esse documento para apresentar, por exemplo, a sua transportadora. Agora, já há algum tempo, você pode entrar no portal do Detran com os dados básicos seus, você faz um login e senha e você emite esse documento, inclusive com um hash de validação. Porque antes era o diretor do Detran que ia lá assinar e carimbar. Você levava isso para a sua empresa ia confiar naquela assinatura que ele estava vendo. Hoje você faz da sua casa, pela internet, no site do Detran, e a empresa transportadora ou qualquer outra empresa que precise desse documento, se ela quiser verificar que aquele documento é verdadeiro ou não, no site do Detran ela vai digitar um código que está nessa certidão. Se esse código foi gerado pelo Detran, o Detran vai mostrar exatamente o documento que ele gerou. E você vai verificar se esse documento que você está recebendo é realmente o documento que o Detran enviou. Olha, aqui o documento está mostrando que o Jânio não tem ponto nenhum. Só que aqui eu estou vendo que o Detran está dizendo que ele tem 50 pontos na carteira. Opa, sabe que aquele documento foi adulterado. Então a pessoa aproveitou um código do Detran, mas você consultando direto a fonte, você vê que aquele documento, aquele papel, que com o Photoshop, com os serviços que a gente tem hoje pela internet, alguém foi lá e adulterou. Jânio, mais um minuto. Vamos para mais um comercial. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. Voltamos com o programa do Transportador, para quem abastece o país. E hoje entrevistando Jânio Loyola de Oliveira, que é diretor de atendimento ao cidadão do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, Detran. Ô Jânio, outra novidade bem recente é a reciclagem preventiva. Essa especialmente interessa a você, caminhoneiro. Por quê? O documento diz que se você está prestes ou chegou aos 21 pontos, você pode... e seja habilitado aí na categoria CD ou E, né, e exerce atividade remunerada, você pode, entre 14 e 19 pontos, é isso? No período de 12 meses, você pode fazer a reciclagem sem que haja a suspensão. Como que funciona isso? E como o caminhoneiro tem que fazer para acessar esse benefício? Importante, não é uma regra de São Paulo. Isso já é uma previsão no Brasil inteiro. Então, se alguém, de repente, que está assistindo não é de São Paulo, não tem CNH de São Paulo, mas tem a CNH do Rio de Minas, saiba que é uma exigência nacional, não é uma invenção do Detran de São Paulo. É o artigo 9 da resolução do CONTRAN 723, né? Isso, exato. Então, é uma exigência nacional. Agora, é claro que os Detrans têm que fazer uma série de alterações e isso pode fazer com que hoje o Detran de São Paulo tem e, de repente, 2, 3 meses depois, outros estados também terão que fazer, mas cada um ao seu tempo. Mas as regras são iguais no Brasil inteiro. Hoje, se eu esquecer alguma, me corrija, mas aqui em São Paulo, para você fazer, a gente vai olhar se sua CNH, se você é habilitado pelo menos em uma dessas 3 categorias, C, D ou E, porque você pode ser AC, você pode ser AD e pode ser AE, que também tem o mesmo direito. Então, está habilitado em uma dessas 3 categorias, obrigatoriamente você tem que ter no campo observação o exerce atividade remunerada, ou seja, tem que ser uma pessoa profissional para fazer esse serviço. Profissional. Você tem que estar na sua pesquisa de pontos, que também consegue ver pelo portal, entre 14 e 19 pontos. Naturalmente, se você tiver 20, 25, 30 pontos, aquilo ali por si só, durante os 12 meses, já vai gerar uma suspensão, então você não pode. Então você tem que estar entre 14 e 19 pontos, não está com a carteira bloqueada nem vencida, porque, de novo, se ele está bloqueado, ele vai fazer o curso de reciclagem, vai cumprir o período de suspensão.
Então, vamos lá. Categoria CDE, exerce atividade remunerada, não ter bloqueio e a carteira está dentro da validade. Outra informação, o documento é gratuito, o serviço, pelo menos aqui em São Paulo, isso pode mudar de um estado para o outro, mas ele é gratuito. Basicamente, você vai a uma unidade do Detran, diz, olha, eu sou habilitado CDE. E aí eu tenho que ir fisicamente. Isso, você tem que ir fazer essa... Por enquanto, você ainda tem que ir fisicamente. A gente está trabalhando para colocar isso depois eletrônico. Faz o agendamento pelo site ou não? A primeira coisa que a gente pede terminou de assistir, acesse o portal do Detran, porque lá tem a lista completa de exatamente o que você precisa, porque às vezes a pessoa está com a CNH, mas de repente outro que está ouvindo não tem a CNH. Ah, só a CNH? Não, lá tem todos os documentos que a gente aceita, o RG, passaporte, enfim, tem todos os documentos aceitos. Então o serviço é gratuito, você vai basicamente ao Detran e fala, olha, eu estou aqui dentro dessas regras, eu entrei no portal, eu sigo todas as regras, eu quero fazer esse curso. O Detran basicamente vai entrar no sistema, verifica todas essas exigências, todas as exigências estão cumpridas? Estão. O Detran faz uma autorização para você fazer um curso de reciclagem em qualquer autoescola que seja credenciada aqui ao Detran de São Paulo. Que precisa ser feito dentro de 15 dias. Terá 15 dias para fazer o curso, até 40 dias para terminá-lo, para concluí-lo. Então vamos supor, fazendo uma conta simples, vamos supor que a gente estivesse no dia 1º de determinado mês. Então o Detran emitiu hoje. Até o dia 15, você pode ir para a escola. Normalmente, quem vai ao Detran, e a gente já percebeu isso nas primeiras semanas desse serviço, é a pessoa que está ali num período que ela pode já resolver os problemas dela, está de férias, entre uma grande viagem e outra, ela aproveita isso para resolver logo. Então ele vai de manhã na unidade do Detran, pede autorização, no mesmo dia ele já vai na autoescola, e a autoescola vai entrar no sistema do Detran para confirmar esses dados, se realmente o Detran fez essa autorização ou não, porque muita gente acaba indo na unidade, mas não atende a todos esses pré-requisitos, depois ainda assim vai à autoescola e a autoescola não vai conseguir, porque a autoescola vai acessar o sistema do Detran para ver se foi feita a autorização. Então não adianta ir direto na autoescola, porque se não atender a um desses pré-requisitos, ele não vai conseguir fazer esse curso. Com autorização, no mesmo dia o que as pessoas estão indo, já vão para a autoescola, já fazem a matrícula, feita a matrícula, 40 dias para terminar. A grande maioria das pessoas já começa logo em seguida. Então, dos prazos, em relação a prazo, o que a gente tem em relação a esse novo serviço? Você pode fazer esse pedido uma vez a cada 12 meses. Então, é a primeira coisa importante em relação a prazo. Segundo prazo que a gente tem, como você bem disse, você pediu hoje, o Detran, você tem uma janela de meio mês, de 15 dias para iniciar o curso, para fazer lá a matrícula e começar o curso. Depois que começou o curso, 40 dias para terminar. Agora deixa eu ver se eu entendi. Esses 40 dias não é da data de autorização. Não, é a data da matrícula. Você foi lá na autoescola e começou o seu curso. Então, se eu fiz no 15º dia, eu vou ter da data mais de 40 dias para terminar esse curso. 55 dias. Isso, desde o início, desde o dia que você foi para o Detran, isso, o prazo completo. E aí, outro fator importante. Terminou o curso, que é uma dúvida muito comum que a gente recebe. A pessoa não precisa ir ao Detran. Então, vamos supor que eu terminei o curso hoje. No dia seguinte, o Detran recebe já essas informações de forma online e seus pontos vão ser excluídos. Jânio, quais pontos vão ser excluídos? Que é outra dúvida comum que a gente recebe e aqui acho que é um espaço importante para a gente esclarecer. Quando você vai ao Detran, o caminhoneiro vai receber uma autorização e lá estão exatamente todas as multas que, por exemplo, compõem 17 pontos. Ou até 19 pontos. Isso, de 14 a 19, né? Então vamos supor, eu fui lá e hoje eu estou com 17 pontos. As multas vão estar relacionadas nessa autorização. São essas que vão cair os pontos. Exatamente. Então, que pontos que podem estar nessa carteira? Ah, eu tomei uma multa de 2 anos atrás. Ela não vai estar aqui. Só vai estar aqui as multas que você cometeu, no máximo, nos últimos 12 meses. Que é exatamente o que afeta a suspensão da CNH. Exato. É o que vale para a suspensão do CNH. Então, aquelas multas, você pega aquele papel, você vai na autoescola, faz o curso. Você foi aprovado, no dia seguinte à sua aprovação, o Detran vai zerar exatamente aqueles pontos que estão na sua autorização, que é uma dúvida muito comum que as pessoas têm. Caminhoneiro, isso é bom frisar para você. A reciclagem preventiva, então, você, caminhoneiro, que tem a habilitação na categoria C, D ou E e está dentro de um ano com 14 ou 19 pontos, você pode requerer essa reciclagem preventiva. Ou seja, você vai até uma unidade do Detran, como o Jânio já disse, e requer aí fazer o curso, né, de reciclagem antes da sua carteira ser suspensa.
né? Então aí você não vai ter, obviamente, aquela penalidade de ficar 2, 3, 4, até 6 meses sem dirigir. Então isso é muito importante para você. A reciclagem preventiva é uma iniciativa que pode lhe ajudar muito. Então é bom você estar atento. Se me permite, Lógico, Jânio. como é um serviço novo e gera muita dúvida, o caminhoneiro que tem o aplicativo do Detran, essa consulta para saber exatamente quantos pontos você tem hoje na carteira, né, se você atende a um desses pré-requisitos que a gente comentou de 14 a 19 pontos, aplicativo do Detran, tanto para iOS como para Android, você pode abaixar o aplicativo, então aonde você estiver, mesmo que esteja longe de casa, de um computador, o aplicativo do Detran, você consegue ver quantos pontos você tem na carteira para ver se você está dentro de um desses pré-requisitos, porque tem gente que está indo lá com 5 pontos. Não, eu já quero fazer. Então, não pode. Não Inclusive, meio que você vai queimar uma cartada, porque você pode pedir só uma vez por ano. Então, é importante. Está entre 14 e 19, como eu sei? Pelo portal do Detran, indo a uma unidade, ou pelo aplicativo do Detran. Para você ter uma ideia, o aplicativo do Detran, o último dado que eu levantei, já tem mais de 5 milhões de downloads. Então, muita gente, cada vez mais, as pessoas estão usando o celular você vai para todo Esse lugar. aplicativo do Detran, é bom ressaltar que é Detran São Paulo. Isso, Detran São Paulo. O portal do Detran também, você tem um link direto para poder abaixar, tanto para Android como para iOS. Então, uma forma de você saber esses dados, de novo, não precisa ir para a unidade. Na sua casa, no aplicativo do Detran, você consegue visualizar ou no site. isso. Ou no site do Detran também. O login sem, inclusive, é o mesmo, tanto para o portal pelo Detran. Para o Detran, você não paga nada, essa autorização, esse serviço é gratuito. E na autoescola você vai verificar, e aí, caso a caso, não é tabelado, pelo menos aqui em São Paulo, e aí você vai ter diferentes opções para fazer o seu curso de reciclagem, aí pagando de acordo com cada autoescola. Com a autoescola, tá certo. Então é isso, caminhoneiro. Chegamos ao final de mais um programa do Transportador, para quem abastece o país, e vamos deixar as câmeras abertas para que o Jânio dê o seu recado final. Por favor, Jânio. Bem, agradeço primeiro ao espaço. É sempre importante a gente conseguir entrar e principalmente falar com muita gente, né, diretamente. A principal, última orientação, né, a última dica que eu posso dar é o seguinte: está com dúvida sobre qualquer serviço, ainda mais caminhoneiro que precisa, o tempo é essencial, é muito importante, antes de se deslocar a uma unidade do Detran, se puder, abaixa o aplicativo, é gratuito, hoje está nas grandes lojas, né, de aplicativo, ou não pode abaixar o aplicativo, entre no portal do Detran e tire suas dúvidas lá. Se você não conseguir tirar dúvida, você ainda tem a central telefônica, o Detran, então você também lá consegue o número, tanto no interior, na capital, de outros estados, você consegue entrar em contato conosco por telefone. Também não consegue por telefone, você pode entrar na internet e mandar a dúvida: olha, Jânio, né, o Detran, eu estou aqui vou fazer o curso preventivo, mas estou com uma dúvida. Entra pelo portal, lá no portal, inclusive, a gente tem os números de atendimentos e o prazo de resposta. No mês passado, o prazo de resposta foi em 2 dias. Então é muito mais rápido que, de repente, você perdeu uma carga, perdeu uma viagem, perdeu um frete para se deslocar ao Detran. Não, manda pela internet tudo que você puder, de dúvida, inclusive de reclamação, que a gente está tentando fazer o possível para você conseguir, se necessário, ir ao Detran o mínimo de vezes possível. O curso preventivo de reciclagem hoje, ele é presencial, essa autorização, né? Inclusive a gente já está trabalhando para que tenha isso na palma da mão, no aplicativo, para já evitar mais uma viagem do caminhoneiro. É o Detran trabalhando para estar mais próximo de você, amigo caminhoneiro. E olha, tem muito mais assunto para a gente conversar sobre Detran, como você sabe. Mas já fica aqui o convite para o nosso amigo Jânio Loyola de Oliveira, que é diretor de atendimento ao cidadão do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, voltar ao programa para conversar conosco. Agradecemos a sua audiência, que para a gente é sempre sinal de prestígio, e contamos com você na próxima terça-feira. Um abraço. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de muito verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa.
O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.